A verdade sobre o apóstolo Pedro é uma figura central no cristianismo, considerado um dos 12 discípulos de Jesus Cristo e líder da igreja primitiva. A seguir, apresento um relato detalhado sobre sua vida, baseando-me em fontes históricas e bíblicas. Origem e nome. Pedro nasceu com o nome de Simão, em Betsaida, uma vila de pescadores às margens do mar da Galileia. Ele era filho de Jonas, ou João, e tinha um irmão chamado André, também apóstolo. O nome Pedro, do grego Petros, que significa rocha, foi dado por Jesus, destacando seu papel fundamental na fundação da igreja. Em aramaico, ele é chamado de Cefas, que também significa pedra. Profissão. Antes de seguir Jesus, Pedro era pescador, um trabalho comum e essencial na região. Ele trabalhava ao lado de André e provavelmente de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Chamado de Pedro por Jesus. Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. No Evangelho de Mateus 4, 18, 20, é narrado como Jesus o encontrou junto a André, convidando-os a serem pescadores de homens. Este chamado marcou uma transformação profunda na vida de Pedro, que abandonou tudo para seguir o Messias. Liderança entre os apóstolos. Pedro é frequentemente mencionado como o líder dos apóstolos. Ele é o primeiro na lista dos 12 discípulos nos evangelhos e é visto como porta-voz do grupo. Em Mateus 16, 18, 19, Jesus afirma: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, conferindo-lhe autoridade espiritual. Eventos marcantes. A confissão de Pedro. Pedro reconheceu Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, um momento significativo que reafirma sua fé e papel central. Mateus 16 horas e 16. A transfiguração. Ele esteve presente na transfiguração de Jesus, junto com Tiago e João. Mateus 17, 1, 9. A negação de Jesus. Durante o julgamento de Jesus, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, conforme previsto por Jesus. Após o canto do galo, Pedro chorou amargamente em arrependimento. Lucas 22, 2.61-62. Reabilitação por Jesus. Após a ressurreição, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, simbolizando sua restauração como líder. João 21, 15, 19. Ministério após a ressurreição. Pedro desempenhou um papel crucial na igreja primitiva. No dia de Pentecostes, pregou um sermão poderoso que resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas, Atos 2. Ele liderou a expansão do cristianismo entre os judeus e gentios. Realizou milagres em nome de Jesus, como curar um coxo no templo, Atos 3. Viagem e escritos. Pedro viajou amplamente para pregar, incluindo Roma, onde é tradicionalmente considerado o primeiro bispo. Ele escreveu 2 epístolas no Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro, que encorajam os cristãos a permanecerem firmes na fé. Morte e legado. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero, por volta de 64 a 68 d.C. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido, por se sentir indigno de morrer como Jesus. Seu túmulo está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Importância para o cristianismo. Pedro é venerado como santo em várias tradições cristãs. Para a Igreja Católica, ele é o primeiro Papa e símbolo da autoridade apostólica. Sua vida exemplifica a transformação pela graça divina, do pescador humilde ao líder espiritual da Igreja.